E aí, Nação Azul, salve, salve, bem-vindos aqui a mais um vídeo aí do canal Cruzeiro. Bom, na tarde desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, o Pedro Lourenço, mandatário da SAF Celeste, deu entrevista para os donos da bola da TV Band Minas. E aí, toda aquela expectativa, pois sempre uma fala do Pedro gera muita polêmica e aí acabamos ficando meio receosos do que ele vai falar, né? Pois bem, ainda mais sendo ali na Band com Everton, Thiago Fernandes e companhia. A gente acaba ficando até meio assim com o pé atrás do que ia acontecer. Mas desta vez não, desta vez foi bem tranquila a entrevista e foi muito produtiva nas respostas do Pedro. Não sabonetou de nada, respondeu tudo e tirou ali aquele peso que o torcedor estava até no medo do que ele poderia falar. Bom, a entrevista está na íntegra lá no YouTube do Donos da Bola, né? Na TV Band Minas você consegue ver lá. Mas vou resumir aqui para vocês o que aconteceu, trazer opinião também em cima disso. Primeiro, parabéns aí ao Pedro, um cara que defende o Cruzeiro como poucos. É muito bom saber que existe um presidente como ele defendendo o Cruzeiro e que entende e assume seus erros, como ele chegou a assumir, né? Dividiu a responsabilidade com o Alexandre Matos. Eu sei que muitos aí estão putos, queria que o Alexandre Matos caia fora, mas assim, ele dividiu essa responsabilidade, dizendo que não é só o Matos que toma a frente de tudo, né? Tudo meio que passa por ele ali. É óbvio que ele é o presidente do clube, a grana é toda dele, então ele sabe das coisas que estão acontecendo. Mas tá tudo de olho, meio deu uma indireta assim, a gente conseguia perceber alguma em relação a isso com o Matos, mas também principalmente ao scout do clube, né? Ele disse que assume esse erro, né, junto com o Matos. Os dois erraram nesse sentido. E tem uma fala do Leonardo Jardim, que ele disse, quando chegou recente agora, numa entrevista dele, ele falou que ter muito investimento não significa que você vai ter bons jogadores, né? E aí eu acho que vai muito em cima disso aí, do Pedro também assumir esses erros aí, porque contratou vários jogadores e, pô, salário mais de 20 milhões, a folha salarial do Cruzeiro. E a gente vê um time que foi eliminado aí para o América no Campeonato Mineiro, não conseguiu ganhar a final do Sul-Americano, não conseguiu ir para a Libertadores, nada vem dando certo nesse Cruzeiro, né? Então assim, mas galera, ele falou sobre o Matheus Pereira, querendo ou não, deu para perceber em relação ao Matheus Pereira que, tipo assim, se vier a oferta, vai embora mesmo, tá? Mas enquanto tá aqui, vai ter que cumprir contrato e não tem mais nada de conversinha, de entrevistinha, não. O Leonardo Jardim vai decidir se usa ele ou não. O Cruzeiro não vai barrar ele de ir embora, não vai segurar ele, não vai fazer nada. Se vier a proposta da Europa, e como parece que o Matheus só quer ir pra Europa, não quis ir pro Flamengo, nada disso. Realmente houve essa negociação, houve esse murmurinho aí em relação ao Luiz Araújo, mas ele não quis ir pra lá também, né? O Flamengo não quis, não interessa. Só que aí ele não vai, que aí se for pra sair vai ser pra Europa. Então se tiver essa oferta ele vai um dia sim, se não, vamos ver como é que vai acontecer. Janela próxima agora pra Europa, no meio do ano aí, né? Até então ele vai vestir a camisa do Cruzeiro e se joga ou não, quem decide é o técnico Leonardo Jardim. O Marlon William, cara, o Pedro foi bem claro, porque não só pra eles, mas na reunião, né? Porque o Pedro falou que viu a pergunta até do parceiro Léo Brazusa falando sobre a curtida do Marlon em post do Grêmio e tal, e ficou nessa assim, meio feio, né? Os dois jogadores, até o próprio William, videozinho lá, negócio do Inter e tal. Então assim, tá faltando um pouco mais o respeito com a camisa do Cruzeiro, né? Os compromissos agora são com o Cruzeiro, não são contra os times. Pode gostar do outro time, foda-se, mas enquanto vestir a camisa do Cruzeiro, tem que honrar e respeitar a torcida do Cruzeiro, né? O Pedro foi bem claro com isso aí. Vou colocar aqui na tela essa parte que eu acho que é a mais importante, que fecha bem um resumo do que foi a entrevista em relação a isso aí que o Pedro Lourenço acaba falando. Se liga aí. O problema é inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho um respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar, né? E outra coisa, nós as últimas 5 partidas nós empatamos 3, perdemos 2. Nós conseguimos perder para Série A, Série B, Série D e Série C. Então, eu mostrei para os jogadores que é impossível ser. Eu não sou um perdedor. Eu não vim para o Cruzeiro para ver isso. E eu não vou ver isso. Eu não quero saber disso, né? A única coisa que nós temos que pedir é desculpa ao nosso torcedor, que o nosso torcedor não merece isso, passar por isso, né? Com todo o respeito que eu tenho para o América, com todo o respeito, nós jogar 3 com o América não ganha nenhuma, né? Você vê o América foi em Cascavel, lá perdeu o jogo. Então, você mostra que nós tá desconectado, né? E nós queremos lá o jogador, nós temos lá o jogador, mas o jogador que estamos lá para jogar, ele está lá para jogar no Cruzeiro. Não quer saber se o cara veio do Flamengo, veio do Palmeiras, veio do Corinthians, veio do Botafogo, veio de São Paulo. Não, eles podem vir em qualquer time. Mas esquecer esses times, hoje é o Cruzeiro. Então,
O Cruzeiro, quem ficar no Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, tem que vestir a camisa e tem que suar a camisa e tem que mostrar resultado, né? Então esse é o trabalho que a gente faz para o torcedor ficar tranquilo, que a gente não está dormindo ponto, a gente está com cuidado. Tá aí então, né, o que disse o Pedro Lourenço. Esse resumo, eu acho que da entrevista vai muito nesse corte que a gente até colocou no Instagram do Cruzeiro. Se você não segue depois, se você não segue, vai lá depois e siga lá o Cruzeiro, tem o meu perfil também, Valdir Virgão também lá. Mas assim, cara, é isso, sabe? Eu acho que assim, tá um problema, né, disso, de gestão ali com esses jogadores do Cruzeiro. E acredito agora, chegando essa parte assim do próprio técnico Leonardo Jardim, vai melhorar as coisas, porque ele falou também, né, o Pedro falou sobre a questão do trabalho do Jardim. Inclusive ele solicitou toda segunda-feira que os caras enviam um relatório dos jogadores emprestados, ou seja, vai observar mais, disse sobre a questão de enxugar o elenco, né, porque o Leonardo Jardim quer dar espaço aos jogadores aí do Cruzeiro, de base do Cruzeiro, tipo o Kaique Kenji, o Tevez estava aí também, emprestaram o Tevez, né, e é foda o Joseph, eu não sei como é que vai ser isso, mas assim, estão a fim de dar mais espaço aos jogadores da base, inclusive as contratações aí, o Anderson tá vindo, né, para ser esse cara pela ponta direita aí, vindo do Internacional, até para bater a dívida lá com o Wesley, né? Então pode ser esse cara aí que já vai, que o próprio técnico Leonardo Jardim chegou para pedir só ele, né? Ele pediu só isso. E querendo ou não, o Ronier do Curitiba então não deve vir, que o Pedro falou que é 50%, que o Curitiba queria ir por volta de 5 milhões de euros, e aí ele falou que não vai fazer esse investimento e tudo mais, porque passa muito por isso, o Cruzeiro contratar, não resolve, então tem que analisar primeiro certo, né? Tem um analista de desempenho muito bom no Cruzeiro, que a gente tá precisando disso, então esse scout aí da equipe do Léo Jardim pode fazer com que melhore um pouco o nível técnico aí do Cruzeiro e desses jogadores, beleza? Bom, galera, mas a entrevista foi muito disso, falou, igual eu falei com vocês, essa questão dos jogadores, a reunião que teve com os jogadores, citou essa questão do Matheus Pereira, não tem mais essa conversinha, se quiser ir embora que vai, então, né, vamos apoiar, mano, vestiu a camisa do Cruzeiro, continuou, a gente tem que estar fechado agora e acreditar aí nesse trabalho, parar um pouquinho desse murmurinho também, só contra, só anti, que enquanto esses caras tiver eu não vou torcer, não, pô, é o Cruzeiro acima de todos, a gente tem que torcer mais pelo Cruzeiro e não por jogador, sabe, não por dirigente, a gente tem que torcer pelo Cruzeiro, defender o Cruzeiro, colocar o Cruzeiro em primeiro lugar, tá, então quem estiver defendendo ali a camisa do Cruzeiro, é claro que a gente vai cobrar, a gente vai criticar, mas assim, pensar que talvez isso aí também atrapalhe o ambiente, então vamos pensar um pouco mais no Cruzeiro agora, nesse momento, e que se Deus quiser vai dar tudo certo, fechou? Tamo junto, entrevista na íntegra tá lá no canal do Donos da Bola, no YouTube, vocês assistem lá depois, tem os cortes no Instagram do Cruzeiro também, pra vocês poderem acompanhar, mas resumidamente foi isso, então bora lá, positividade sempre, bora pra cima, vamos Cruzeiro, tamo junto, até o próximo, tchau!